Bom, pessoal, eu tentei adaptar os meus slides, então, para nós fazermos alguns vídeos para vocês poderem acompanhar em casa e fazerem alguns exercícios, tá? Algumas atividades. Então, fiz algumas adaptações ali no material que eu tenho e vou fazer essa gravação. Espero que contribua e colabore aí com vocês, tá bom? Então, o que eu vou trabalhar com vocês aqui nesses primeiros slides, eu separei em dois, porque eu acho que vai ficar um pouco longo cada apresentação. É produtos notáveis e fatoração, tá? Então, primeiro eu falo sobre produtos notáveis e para cada produto notável eu já vou comentar sobre o processo de fatoração, que não deixa de ser um processo inverso, como vocês vão perceber, tá bom? Então é isso daí que nós vamos trabalhar nesse vídeo aí. Então começaremos com o quadrado da soma de dois termos, tá? É denominado dessa forma, por quê? Porque nós temos um quadrado. Isso aqui é importante também, às vezes os alunos não percebem a relação que tem, o porquê que nós chamamos de quadrado, né? Afinal de contas. Bom, o quadrado vem exatamente da relação da área de um quadrado. Se vocês olharem essa figura daqui, nós temos um lado que mede A mais B e o outro lado mede A mais B. Então, essa relação daqui dos dois lados nos indica, então, que é um quadrado. Essa forma aqui é um quadrado. Geometricamente, podemos identificar a área da figura por partes. Aqui então vamos fazer em duas formas diferentes aqui, né? Então, se nós separarmos aqui as áreas, nós vamos ter essa área desse quadrado que está aparecendo ali, que é A ao quadrado. Essa área desse retângulo que está aqui embaixo, A vezes B. E essa área que está aqui em cima também, A vezes B, porque nós temos os lados A, B, que é um retângulo, então a área de um retângulo é base vezes altura. Tá? Aqui é a mesma coisa, ó. A e B. E esse quadradinho aqui do cantinho, tá? Vai ser então B vezes B, que é B ao quadrado. Tá? Então, nós podemos separar então essa área desse quadradão em áreas de quadradinhos e retângulos, né? Se nós formos analisar nessa perspectiva. Então, qual é o polinômio que representa a área, né? Então, nós temos um A ao quadrado mais duas vezes o A vezes B, né? Nós já juntamos aqui no caso. E mais a área do quadradinho, aquele do cantinho que tinha ficado lá fora, que é do B ao quadrado. Tá? Então, da onde que surge então a relação então do quadrado perfeito? É aqui. Outra coisa que eu já vou alertá-los que é interessante, quando nós fazemos completamento de quadrados, o sentido geométrico é exatamente esse. Nós queremos descobrir quem é aquele quadradinho que fica faltando para formar um quadrado numa forma geométrica que não é um quadrado. Uma soma algébrica, no caso, ou uma diferença algébrica que não é um quadrado. Tá? Então, depois a gente vai ver lá nas funções de segundo grau, lá, o completamento de quadrado na dedução da fórmula lá, né? Daí, lembrem dessa ideia daqui. Tem a ver com isso, tá? Geometricamente. A prova geometricamente, então, ó, nós podemos pegar aqui esse A mais B vezes A mais B, que é a base vezes a altura do quadrado. Quando nós fazemos a distributiva, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, e B vezes A, AB, então vai dar 2AB mais o B ao quadrado. Tá? Ou, de forma direta aqui, ó, A mais B elevado ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, essa relação daqui é a relação que nós vimos nas figuras. Tá? Então, isso daqui nós chamamos de trinômio quadrado perfeito. Ó, trinômio. Já vamos ver isso de novo, vamos repetir essa ideia, mas nós vamos ver então por que ele é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, aqui aplicando as distributivas, está bem detalhadinho aqui nos slides. Ó. Faz A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, A vezes B, AB de novo, ou B vezes A. Né? Lembrem que aqui a propriedade é comutativa, A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. E B vezes B, B ao quadrado. Tá? Então, aqui está a relação então,
que nós temos, que foi o que a gente visualizou geometricamente, que vai dar esse resultado para nós. Então, nós podemos pensar dessa forma ou dessa forma daqui. Então, conclusão. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo, e mais o quadrado do segundo termo. Então, essa ideia está aqui. Ó. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro, mais o produto, né, de 2 vezes o produto do primeiro vezes o segundo, ó, o A vezes o B, mais o quadrado do segundo que está aqui. Tá? Então, essa é a conclusão que nós temos então para um quadrado. O erro comum que os alunos fazem, que eu já comentei em aula com vocês, é pegar esse a mais b ao quadrado e dizer que isso aqui é só a ao quadrado mais b ao quadrado, esquecendo do 2ab que tem aqui no meio. Então, é importante que não seja esquecido essa relação aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, um exemplo de aplicação aqui, um probleminha, tá? Qual é o polinômio que representa a área da figura abaixo? Então, na área da figura abaixo, nós temos uma figura que não necessariamente é nem um retângulo, nem um quadrado. Tá? Mas a estratégia, geralmente, que nós usamos para determinar áreas é subdividir uma área em outras áreas. Então, nesse caso aqui, se vocês observarem, aqui, ó, 2x mais 5 é a altura, 2x mais 5 é esse comprimento até aqui. E aqui nós temos um x mais 3, ó. E aqui também, um x mais 3. Então, essa figura nós podemos dividir em 2 quadrados. Tá? E também na letra B nós vamos ter que descobrir se x for igual a A, qual é o valor que nós vamos ter então para essa relação também, quando x for igual a 10, né? Qual é a relação da área para essa figura. Tá? Então, aqui já fiz a divisão aqui, resolvi bem rapidinho aqui para vocês visualizarem. Então, foi dividido em duas áreas, ó, área 1 e área 2. Aqui, base 2x mais 5, altura 2x mais 5, que é a mesma medida daqui, vai dar a área 1. Então, desenvolve. Isso aqui é o nosso produto notável. O quadrado do primeiro, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20 vezes x, 20x, mais o quadrado do segundo, 25. Tá? Então, isso aqui deu o nosso trinômio quadrado perfeito, que é o desenvolvimento, então, do quadrado da soma de dois termos. A segunda área é x mais 3, que multiplica x mais 3, porque essa área daqui é a área de um quadrado. Aqui eu já fiz direto, ó, quadrado do primeiro, que é o primeiro está aqui, ó, mais 2 vezes x vezes 3, que é 6x, mais o quadrado do segundo, que é 3. 3 ao quadrado, que é 9. Então, o que vai ser a área dessa figura toda aqui? É somar a área 1 com a área 2. Então, a área 1 e a área 2. Então, estão aqui as duas expressões. Eu deixei dentro dos parênteses só para destacar que as expressões são distintas aqui, vieram dessa relação e dessa, e fazendo as somas daí, junto aos termos semelhantes, e nós temos então uma representação para essa área, quando a gente não conhece o valor do x. Tá? Aqui eu não resolvi a letra B, tá? Agora que eu notei aqui, que não foi resolvido a letra B. Então, a letra B dizia para vocês, pedia para vocês, se x for 10, qual é a área da figura? Então, é só colocar no lugar do x aqui, ó, o 10, então vai ser 5 vezes 10 ao quadrado, mais 26 vezes 10, mais 34. Aí, o resultado vai ser a área, quando isso daqui, quando o valor do x dessas expressões aqui, todas, forem 10. Notem que o x é o mesmo em todas as expressões. Então, o 10 acaba substituindo todas essas relações ali. Quadrado da diferença de dois termos é parecido com o quadrado da soma. A diferença é a seguinte. Então, aqui a figura, a representação geométrica da situação é essa. Nós temos um quadradão de lado A. Ó. Esse aqui é o quadradão de lado A. Tem uma medida A
e tem uma medida A aqui em cima. Nesse quadradão de lado A, nós vamos retirar um retângulo aqui, ó. Ó, nós vamos tirar esse retângulo daqui, esse retângulo daqui, tá? Claro que aqui, se nós tirarmos inteiro nos dois lados, nós vamos tirar duas vezes esse quadradinho do canto. Então, depende da forma que nós vamos retirar isso, a expressão fica um pouco diferente. Então, aqui eu vou mostrar uma das formas, tá? Então, retiramos de A ao quadrado um retângulo AB. Tá? Então, nós vamos tirar um retângulo AB. O que seria um retângulo AB, então? Esse retângulo que está aqui embaixo, ó. AB, esse retângulozinho que está aqui, ó. Aqui em cima, ó, sobrou um outro retângulo. Então, nós temos que retirar também esse retângulo dali. Esse retângulo é o A menos B, que é essa distância daqui. Lembrem que o A é tudo isso, daqui de cima até aqui embaixo. Eu retiro esse cantinho daqui, que é o B, essa alturinha daqui, que é o B, né? Então, eu vou ter um A menos B para esse retângulo, para esse lado do retângulo. A área desse retângulo branco aqui, então, vai ser B vezes A menos B, tá? Que é o que vai aparecer aqui. Então, essa relação, nós temos isso daqui. A ao quadrado, retirei esse AB aqui de baixo e retirei o menos B que multiplica... perdão, eu retirei, né? Eu já estou falando que eu retirei o B que multiplica A menos B. Tá? Então, nós vamos ter então agora a área rosinha aqui, essa área desse quadrado aqui interno. Ele vai ser a área do quadradão maior menos aquelas duas áreas que eu comentei com vocês. Quando nós fazemos isso, ele vai dar esse resultado daqui. Só voltando aqui. Esse menos B vezes A vai dar menos AB. Esse menos com menos vai ficar mais, vai dar um B ao quadrado. Por isso que apareceu aqui, ó, um B ao quadrado. E tinha já um AB negativo aqui, outro AB aqui. Então, foi juntado os dois e eles estão... eles formaram essa expressão, que também é considerado um trinômio quadrado perfeito. Por que ele é um trinômio quadrado perfeito? Porque essa expressão daqui veio de um quadrado, tá? Então ele é um quadrado, tá? Que foi suprimido algumas coisas que resultaram nessa expressão, como nós vimos no slide anterior, tá? Então a área procurada então é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, tá? De outra forma, podemos calcular o produto de A menos B por A menos B. Então, um jeito algébrico também, que também é geométrico e funciona, é fazermos essa relação. Nós sabemos que essa medida daqui até aqui, ó, esse retângulo, esse lado do retângulo rosa, é A menos B. Tá? Então, esse daqui, ó, é A menos B também. Ó, tudo A menos B. Então, qual que é a área do quadradinho rosa? A menos B vezes A menos B. Tá? Faz a distributiva, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B menos AB, menos B vezes A menos AB, e B negativo vezes B negativo, B ao quadrado, positivo. Tá? Juntando os termos semelhantes, nós vamos ter, então, o nosso trinômio quadrado perfeito. A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Tá? Aqui, ou direto, né? Que nós vamos ver a regrinha. Como é que vai ficar essa regra? Ó? O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos duas vezes o produto do primeiro vezes o segundo, ó, A vezes B, ó, o produto do primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tá? Então, aqui a gente usa essa relação que está escrito aqui. O quadrado da diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Aqui eu deixei uns exercícios para vocês resolverem, básicos, tá? Bem simplesinhos. Tá? É importante que vocês desenvolvam eles aí usando essas regras. Tá? Eu não vou resolver ele aqui.
Então já deixei para que vocês já façam um estudo e treinem essa ideia, tá? Aí se alguém tem dúvida, me encaminha dúvida lá no grupo, né, ou pelo Siga, e a gente vai conversando, tá? Aproveitando que eu falei de dois produtos notáveis, tá? O que nós vimos até agora são produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos e o quadrado da diferença de dois termos. Pensando ao contrário agora, nós vamos falar de fatoração. O que é uma fatoração? É quando a gente quer escrever uma expressão através de um produto, através de fatores. Então, abaixo aqui, ó, nós vamos falar do trinômio quadrado perfeito agora, que é aqueles que eu mostrei para vocês agora há pouco, só que vocês vão ver que nós queremos o processo inverso agora. Abaixo, a figura representa um quadrado cujos lados medem a mais b, unidades de comprimento, como já vimos em aulas anteriores, né? A área da figura pode ser representada de formas diferentes. Essas aqui são as duas formas que nós vimos agora há pouco para a representação dessa área. Tá? Então, agora verifique como podemos representar a área que está colorida na figura abaixo. Então, nós temos a figurinha aqui, aquilo que nós já conhecemos, nós já vimos nos slides anteriores. E aqui nós temos a representação dessa areazinha rosa, né? Bom, com base nos exemplos, podemos escrever as seguintes igualdades. Olha só, agora nós vamos escrever ao contrário. Ó. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado vai ser igual a A mais b, que multiplica a mais b. Então, isso daqui a gente sabe que é verdade. Está aqui, ó. Né? Então, geometricamente, isso é verdade. E isso aqui, como eu tenho um produto de uma expressão vezes ela mesma, é escrever a expressão elevado ao quadrado. Então, esse aqui é o meu polinômio. E essa é a forma fatorada do polinômio. Por quê? Porque tem dois fatores multiplicando. Tá? E esses dois fatores formam a área de um quadrado. Por isso que ele veio de um trinômio quadrado perfeito. Então, aqui, ó, a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Ó, antes tinha mais, agora tem menos. Ó, a diferença, isso é importante. O que vai acontecer aqui? Eu consigo escrever como um produto de dois fatores, que a gente chama de fatoração. Isso aqui é o quadrado de um binômio, aqui, né, da diferença de dois termos. Então, essa diferença de dois termos aqui foi originada a partir de um polinômio. Esse processo de ter um trinômio e transformar ele num produto, a gente chama de fatoração. E esse trinômio só pode ser feito dessa forma se ele for um quadrado perfeito. Tá? Isso que é importante também. Os dois trinômios acima, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado e a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, são chamados de trinômios quadrados perfeitos. Trinômios porque possuem três termos, quadrados perfeitos porque o primeiro representa a área de um quadrado de lado A mais B e o segundo representa a área de um quadrado de lado A menos B. Para sabermos se um trinômio é quadrado perfeito, precisamos verificar algumas características, conforme vão mostrar os exemplos aqui no seguinte slide. Ó. Então, exemplo 1. Verificar se os trinômios são quadrados perfeitos. Aqui, ó. Se esse trinômio daqui é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Então, montei um esqueminha. Ó. O que a gente faz por primeiro? Para saber se é trinômio quadrado perfeito. Primeiro, verificamos se os dois termos do trinômio são quadrados. Então, quem que são quadrados? Ó, esse aqui já é um quadrado. Ó. O A é o quadrado, que é A ao quadrado. E o 4b ao quadrado, eu posso pensar ele como sendo um 2b elevado ao quadrado. Então, ele também é um quadrado. Por que eu preciso de dois termos elevado ao quadrado? Porque em todo trinômio quadrado perfeito, eu tenho dois termos elevado ao quadrado. Tá? E o termo que eu chamei aqui, eu vou chamar de central, que aqui está organizado dessa forma. A gente poderia escrever em qualquer ordem, mas aqui ele vai ser o nosso central. Esse do meio, ele vai ter que ser duas vezes a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada do segundo, para ele ser um trinômio quadrado perfeito. Então, olha só, a gente vai fazer essa verificação aqui. Ó. A gente determina as raízes quadradas dos dois termos. Tá? Então, por exemplo, aqui o A ao quadrado, nós vamos considerar só
Quem está elevado ao quadrado? Quem está elevado ao quadrado? O A. Sempre considerando que o A é positivo aqui, tá? E aqui também, ou aqui vai ser o módulo do A, vamos pensar assim, né? O módulo do A que eu não escrevi aqui. Aqui 4B ao quadrado vai ser o módulo do 2B, porque a gente está pensando aqui que o B vai ter que ser positivo aqui nessa expressão. Tá? Então, eu coloquei até aqui, ó, observação. Consideramos sempre o módulo desses dois termos. Então, olha só. Olhando esses dois aqui, agora eu vou comparar esses dois. Ó, as raízes quadradas dos dois, porque eles são quadrados. Então, eu vou multiplicar 2 vezes o A e 2 vezes o B. Então, perdão, eu vou multiplicar 2 vezes o A e esse resultado eu vou multiplicar por 2 vezes o B. Então, vai ser 2A vezes 2B, que vai dar 4AB, que é exatamente o que está aqui no meio. Então, quando isso acontece, multiplicamos por 2, produto dessas duas raízes ali, né, que nós obtivemos. As raízes quadradas, tá? Eu esqueci de colocar aqui. Raízes quadradas, né? Então, aqui, 2A vezes 2B é igual a 4AB, que é exatamente o termo do meio. Então, agora, como é que eu vou escrever esse trinômio quadrado perfeito? Aqui eu não escrevi, né? No final das contas. Já coloquei outros exemplos. Como é que eu vou escrever esse trinômio quadrado? Ah, tá aqui. Esse trinômio quadrado perfeito, então, pode ser escrito dessa forma. O A, que é o primeiro, que é a raiz quadrada que nós tiramos primeiro, mais 2B, vezes A mais 2B, ou, que é o que nos interessa a maior parte das vezes, A mais 2B elevado ao quadrado. Tá? Então, essas duas formas são as formas fatoradas do trinômio quadrado perfeito. Tá? Aqui eu coloquei mais 2 exemplos, então, mais 2 exemplos, mas a ideia aqui é a mesma. Quero que vocês notem, eu não está escrito aqui, eu vou falar só isso daqui, daí vocês escrevem bem bonitinho lá. Então, eu tenho um x ao quadrado aqui, eu tenho um 9. Esse 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, se nós olharmos aqui para essas duas expressões aqui, então, nós temos aqui um quadrado e nós temos aqui outro quadrado. Se vocês tirarem a raiz aqui, nós vamos ter um x aqui e nós vamos ter um 3 aqui. Tá? Então, quem é esse termo do meio aqui? Se eu multiplicar 2 vezes esse, vezes o 3, vai dar 2 vezes x, 2x, vezes 3, 6x. Então, 2 vezes x vezes 3. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como subiu para cima, faço de conta que isso aqui é o meu 3. Tá? Eu estou fazendo com o mouse aqui do touch aqui do computador, né? Vai ficar ruim mesmo. Tá, mas aqui o que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Então, é menos 2 vezes x vezes 3, deu menos 6. Então, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito e ele vai ser representado por x menos 3 elevado ao quadrado. Por que menos 3? Porque aqui tem um menos. Tá? Esse menos vai fazer a diferença. Aqui também vocês vão verificar que nós temos um quadrado aqui, 2x, que está elevado ao quadrado, que forma 4x ao quadrado. E aqui um 4y, que elevado ao quadrado vai dar 16y ao quadrado. Aí nós fazemos esse produto e vocês vão perceber... vamos ver aqui, vai dar 2 vezes 4, então que isso aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Verifique se o trinômio quadrado perfeito é quadrado perfeito e expresse o polinômio na forma fatorada caso seja. Então aqui é para verificar se é. Nesse caso, vocês vão fazer a continha aqui, vocês vão perceber que esse caso não é. Eu já bati o olho aqui, até pensei que tivesse errado o exemplo, mas é para verificar se é. Esse aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Então vocês vão me perguntar, mas aí como é que fatora? Aqui nós não vamos ter como fatorar usando esse método. E aí a gente trabalha com outras ideias que depois nós vamos ver aí mais adiante. Tá? Então,
que daí a gente trabalha com completamento quadrado e outras situações, e que se for possível fazer o completamento quadrado, a gente vai fazer um completamento quadrado só de uma parte do problema e não do todo. Tá? Então aqui nós não temos como fazer essa fatoração, porque ele não é um trinômio quadrado perfeito. A gente só pode fazer quando é. Tá? E é isso daí. Tá? Então aqui tem umas referências que eu tinha colocado da época que eu trabalhava no ensino fundamental, um material do ensino fundamental. Então, essa parte então é importante vocês fixarem bem, tá? Desenvolvimento do quadrado, né, da soma do quadrado de dois, o quadrado da soma de dois termos, a diferença, né, o quadrado da diferença de dois termos e também a fatoração dos trinômios quadrados perfeitos, que são bastante úteis para nós resolvermos algumas situações. Eu já vou colocar vai ter mais um vídeo sobre esse assunto que vai trabalhar aí várias outras fatorações, tá bom? Um abraço e até mais.